Fala aí, galera. Boa noite, boa noite. Todos estão bem? Espero que todos estejam bem. Então, olha só, nessa aula, é muito importante para a gente essa aula. Quero que vocês prestem atenção, assista mais de uma vez, volte, assista de novo, vai com calma, porque essa é uma aula sobre endereçamento IP. Protocolos, endereço IP. As duas coisas estão juntas. Então, é importante porque é cobrado em concurso. É importante para a gente aprender a configurar as máquinas na rede, os computadores na rede. É importante para que a gente possa trabalhar numa empresa. Todo mundo tem que saber o que é um protocolo IP. Os celulares hoje usam o endereço IP, protocolos e endereço IP. Então a gente tem que saber isso, é importante para a gente saber essa parte de endereçamento IP. Então preste atenção, vamos com calma. Vou tentar ser o mais tranquilo, mais breve possível para que vocês possam entender. Antes da gente entender o que é um endereço IP, a gente precisa saber o que é um protocolo. Então, o que é um protocolo? Então eu preparei aqui, eu abri aqui na apostila de vocês, protocolo. O protocolo nada mais é, preste atenção aqui, depois vocês leem aí a apostila. O protocolo nada mais é do que um conjunto de regras a serem seguidas. Então, se a gente seguir aquelas regras que existem várias regras. Se todo mundo seguir aquelas regras, a gente consegue se comunicar. Então, o protocolo é isso. É um conjunto de regras que, se você seguir esse conjunto de regras, você consegue se comunicar. Beleza? Tem que seguir essas regras para se comunicar. Bom? Não precisa eu explicar para vocês quais são as regras. Precisa que vocês entendam que existem essas regras e se os dois computadores seguirem as mesmas regras, eles conseguem se comunicar, beleza? O que acontece? O protocolo usado na internet é um protocolo chamado TCP/IP. Está aqui, ó, TCP/IP. TCP/IP significa Transmission Control Protocolo. Protocolo da internet. IP é protocolo da internet. Então, Transmission Control Protocolo. Traduzindo, protocolo de controle de transmissão. E é um protocolo da internet. Então ele é um protocolo de controle de transmissão de dados. E esse protocolo é o protocolo da internet. Esse protocolo da internet, ele segue algumas regrinhas para poder se comunicar. E uma dessas regras é o endereço IP. Como o nome já diz, endereço. O que é endereço? Você tem na tua casa, tem um endereço. Na casa do vizinho tem outro. Na casa do teu familiar tem outro endereço. Quando você quer mandar uma carta, uma encomenda para esse endereço, você anota na encomenda ou na carta esse endereço. O correio vai chegar lá e vai entregar. Então é a mesma coisa no computador. Para as informações chegar no outro computador, ele precisa ter um endereço. Através desse endereço que a informação chega corretamente no computador de destino. E ele fica sabendo quem é o computador remetente. Então, o endereço é a mesma coisa que a gente usa para mandar uma encomenda, mandar uma carta. E no computador é a mesma coisa. Todo computador precisa estar endereçado. Se ele não tiver endereço, não chega informação nele. Essas informações no computador nós vamos chamar de pacote. Então, um pacote é como se fosse uma encomenda no correio. Então, todos os dados que transmitem na rede é chamado de pacote. E esse pacote, para chegar na máquina de destino, precisa estar endereçado com a máquina de destino. E a máquina de destino tem que ter um endereço. Esse endereço segue as regras do protocolo IP, do protocolo TCP/IP, protocolo IP. Então, todo computador precisa ter um endereço. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui, nesse exemplo, duas redes, ok? Essa rede aqui e essa rede aqui. Cada rede tem aqui, ó, 1, 2, 3 computadores. Essa outra rede tem 1, 2, 3 computadores. Nessa rede aqui, para esse computador falar com esses computadores precisam ter um endereço, senão eles não se falam. No momento aqui, por exemplo, eles estão sem endereço. Não tem endereço IP, olha só, vou levar o mouse sobre ele. Estou usando aqui o software Packet Tracer da Cisco, que eu já mostrei para vocês.
é um software de simulação, é um emulador de rede, muito bom, ele emula a rede, ele serve para a gente testar. Se funcionar aqui, quase que com certeza vai funcionar na prática também. Ele é muito perfeito, ele é usado para treinamento dentro da Cisco. Então eu tenho aqui, ó, se eu levar o mouse sobre ele, ele tem que mostrar todas as informações do computador, inclusive o endereço IP. E ele mostrou ali, ó, aqui no meio, ó, IP 0, sem IP. Então nós não temos endereço IP. Quer dizer que está sem endereço IP essas máquinas. Então elas não conseguem se comunicar, que está faltando endereço IP. Importante lembrar que nós vamos trabalhar com IPv4. IPv4 é uma versão do IP que os computadores ainda estão usando. Porém, já existe a versão 6, IPv6, que vai ser implementada, vão funcionar juntas, vai ser implementada porque ele consegue atingir maior número de máquinas, maior número de computadores. E o IPv4, os números de computadores já estão acabando, já está acabando o número de endereços. Então eu vou implementar o IPv6. Igual aconteceu com a placa de carro. Por que mudaram um novo sistema de placa de carro? Para aumentar o número de carros. Então teve que aumentar o tipo de numeração das placas. Por que o telefone celular aumentou o número? Porque aumentou os números de telefone celular. No IPv4 é a mesma coisa. Os números de computadores com IP, com endereço IP, vai estar acabando. Então eles implantaram um novo sistema para que pudessem atingir o maior número de computadores, que é o IPv6. Mas por enquanto nós vamos trabalhar com o IPv4. Tá? Então, para configurar esses computadores aí dessa rede, ele precisa desse endereço IP. Cada computador precisa ter um endereço IP. Esse endereço IP, as regras dele seguem as regras do protocolo TCP/IP. Como funciona? Vou dar aqui um exemplo para vocês de como funciona. Como é que funciona? Eu tenho aqui um endereço IP bem famoso, bem simples. Eu vou tentar desenhar aqui com vocês. Vocês prestem atenção, eu vou bem devagarinho, tá? Eu tenho aqui um endereço IP. Isso aqui é um endereço IP, tá? Esse endereço IP é um exemplo que eu vou dar para vocês e a gente vai trabalhar em cima dele. Esse endereço IP 192.168.0.1 poderia ser o endereço de uma máquina. Uma máquina podia ter esse endereço. Então, como é que é composto o endereço IP? O endereço IP ele é composto por 4 octetos. 1 octeto, 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos. Então, cada divisão dessa aqui nós chamamos de octeto. Então, são 4 octetos divididos por pontos, ok? São divididos por pontos. Tá legal? Então, por que é chamado de octeto? É chamado de octeto porque se eu for ver esse número decimal em binário, cada um desse aqui tem 8 bits. Então aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits, 8 bits, 8 bits. Então, o endereço IP tem um total de 32 bits. Por que 32 bits? Porque se aqui tem 8 bits, aqui 8 bits, aqui 8 bits, aqui 8 bits, 8 vezes 4, 32 bits. Ok? Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Vamos lá, vamos apagar aqui. Vou pegar aqui ó, pincelzinho. Vou voltar aqui. Então vamos lá. Então vou reescrever aqui o endereço IP porque eu rabisquei. Vou reescrever aqui o endereço IP. Vamos lá. Daí está um pouquinho lento. Vamos lá. Cadê? Aparece aí o cursor. 192.168.0.1. Na hora da gravação da aula, tá dando vontade de espirrar. Acredita? Ninguém merece, né? Vou espirrar. Entra o dia de gravação não, porque eu edito a aula, eu não edito não paro para edição não, a gente vai embora. Tá? Então vamos lá. Esse é o endereço IP, não é isso? Então já vimos que o endereço IP está dividido em octetos. 1, 2, 3, 4 octetos. Ok? Então esse é o endereço IP de uma máquina. Esse endereço IP com 4 octetos, cada octeto tem uma função. Depende da classe dele. Eu vou falar sobre classe de vocês. Nesse octeto aqui, por exemplo, esses 3 primeiros octetos aqui, ó, esses 3 primeiros octetos, vou desenhar aqui para vocês, quer ver? Esses 3 primeiros octetos aqui para a gente poder separar. Aqui, ó.
eu ver se ele não vai passar por cima. Ó, esses 3 primeiros octetos aqui, esses 3 primeiros octetos são os 3 octetos que identificam a qual rede ele pertence. Ok? Então esses 3 primeiros aqui é qual rede ele pertence. Rede. Tá legal? Então identifica qual a rede pertence. E esse último octeto aqui, esse últimozinho, tá aqui sozinho, número 1, ele identifica o que a gente chama de estação de trabalho, também conhecido como host. Host, ok? Eu fiz aí, apagou. Ô, meu papai. Aqui, ó. Esse octeto aqui nós chamamos de... Vai ficar assim, tá maneiro. Vocês estão entendendo aqui. Host. Show? Pronto, ficou. Host. Então vamos lá. Um octeto, um endereço IP, com esses 4 octetos, os 3 primeiros octetos aí identificam a qual rede ele pertence. E o último identifica o host. O que é host? Estação de trabalho. Essa é a estação 1. Ok? Ah, então quer dizer que se eu tiver 3 micros na rede, a primeira máquina vai ser 192.168.0.1. A segunda máquina vai ser 192.168.0.2. Por quê? Porque é a mesma rede. Só mudou o quê? A estação. Fácil. Vamos ver lá no Packet Tracer? Olha aqui no Packet Tracer como funciona. Preste atenção. Vamos analisar esta rede aqui, ok? Vamos analisar esta rede aqui. Primeira máquina aqui de trabalho. Primeira máquina aqui. Vamos lá. A primeira máquina, eu vou dar o seguinte endereço IP para ela. 192.168.0.1. Certo? Por quê? Porque eu dei esse endereço. Beleza? Tranquilo? Nessa segunda máquina aqui, é a mesma rede. Essa máquina aqui não pertence à mesma rede. Olha aqui, ó, mesma rede. Olha aqui, ó, mesma rede. Mesma rede. Isso aqui é a rede, vou chamar de rede A. Rede A. E essa outra aqui, eu vou chamar de rede B. Então são 2 redes diferentes. Tá aqui, ó. Rede B, ok? Na rede A, a primeira máquina tem o seguinte endereço IP, 192.168.0.1. 192.168.0 é o endereço desta rede. Então, eu vou botar aqui, ó. O endereço desta rede é 192.168.0. E todas as máquinas vão ter o endereço X, certo? Então, aqui, ó, 192.168.0, 1. Então, essa máquina aqui é 1. Essa máquina aqui, então, qual seria o endereço IP desta máquina? O endereço IP dessa máquina é simples. A rede é 192.168.0. Se essa máquina aqui é 1, essa seria qual? 2. Difícil pra caraca. E essa aqui seria qual? 192.168.0.3. Caraca! Muito difícil! Deu para entender? Show! É isso aí. Até depois dessa aqui, fiquei até com a boca seca. Vou até beber uma água. Água. Pegaram, né? Sacaram a parada, né? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui no meu desenho. Vamos apagar esse desenho aqui? Tá feio pra caraca, né? Vamos apagar ele aqui. Vou apagar aqui. Delete. Vamos escrever de novo. Tendo o endereço IP, a rede A e a máquina 1, 192.168.0.1. Ok?
certo? Esse é o endereço da máquina 1 da rede A. E qual seria o endereço IP da máquina 2? De novo, da máquina 2. Sendo os três, nesse esquema aqui, os três primeiros octetos da rede, os três primeiros octetos que representam a rede. Rede. Ok? Rede. Não pode clicar antes, tem que esperar fixar. Botar em maiúsculo. Rede. Fixou? Fixou. Então vem aqui, faz isso aqui, é da rede. E aqui o último octeto da estação, que a gente chama de host. Esse cara aqui é o 1. O 1. Pronto, o 1. O 1 a gente chama de host. O que é host? H-O-S-T. É estação de trabalho. Host é estação de trabalho. Porra, sumiu, desculpa. Caraca, tem que fixar, mané. Rede. Rede. Que rede, cara? É host. Estação de trabalho. Tá pensando o quê? Gravar aula é fácil? Não é fácil não, só que eu não volto não, como eu falei, não edito não. Host. O que é host? Host é a mesma coisa que estação de trabalho. Estação, né? Vou botar aqui bonitinho, aqui, ver se vai ficar bonitinho. Estação. Estação de trabalho. Network. Estação de trabalho. Ih, olha lá, ficou bonitinho lá. Pronto, estação. Certo? Então, endereço IP. Vou voltar aqui a aparecer aqui. Todo endereço IP é composto por 4 octetos. Cada octeto é separado por ponto. 1 octeto, 2, 3, 4 octetos. Nesse caso aqui, vou explicar por que nesse caso eu tenho os 3 primeiros octetos da rede e o último da estação. Então, se eu tenho a máquina A máquina 1 da rede A, eu tenho 92.168.0.1. Como seria a máquina 2? A máquina 2 dessa mesma rede. Qual seria o endereço IP da máquina 2 dessa mesma rede? 192.168.0.2. Só muda a estação, a rede é a mesma. Fechou? Deu para entender? Matou? Ficou legal? Vamos aqui, aumentar aqui, diminuir aqui, para cá. Pronto. Diminuir um pouquinho. Aí. Jogar para cá. Pronto. Para cá. Fechou? Deu para entender? A gente entende melhor quando a gente passa aqui realmente para a rede. Né? Quando a gente passa para a rede, a gente vê aqui nessa rede aqui. A gente vê nessa rede aqui os endereços aqui frisados. O 92, essa aqui, o 9268.0.1, essa aqui, o 9268.0.2, essa aqui, o 9268.0.3. Ok? Aqui é outra rede, teria que ser outro endereço. Teria que ser, por exemplo, vamos configurar esta rede. 192.168.1.x. Então essa rede, 192.168.1. As máquinas é o X. Então vamos configurar aqui a primeira máquina. 192.168.1.1. Ok? Se essa máquina aqui é 192.168.1.1, qual seria o endereço desta máquina aqui? 192.168.1.2 e assim por diante, sem dificuldade nenhuma. Ok? Tudo bem? Difícil? Não, mole. Não quero me alongar muito. Eu quero que vocês entendam por que
esse endereço, os 3 primeiros octetos da rede e o último da estação. Por quê? Porque os endereços são divididos em classes. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Os endereços são divididos em classes. Eu fechei a apostila? Não, está aqui aberta aqui. São divididos em classes. Quer ver? Vou colar aqui para vocês. Vou colar aqui uma imagem que eu tenho aqui. Ela já está copiada aqui. Vou fazer o seguinte. Vou voltar ali para o meu desenho. Vou apagar aqui o meu desenho. Todo mundo entendeu isso aqui, tenho certeza. Não, a gente volta. Vou apagar aqui o meu desenho. Pronto. E vou colar aqui as classes. Foi não? Ele está aqui. Pronto, agora vai. Pronto. Agora dá para entender melhor isso aí que eu estava falando com vocês. O que acontece? Vou até virar para cá. Estou ficando com dor nas costas aqui. Ai, essa cadeira está me matando. Quem quiser me dar uma cadeira de patrão nova, estou aceitando. Estão vendo aí? O endereço IP é dividido em 5 classes, na verdade. E é fácil entender essas classes, que é por letra. Classe A, B, C, D e E. Mas a gente só usa praticamente a classe A, B e C. Olha ali. A classe A diz que o primeiro octeto identifica a rede. E os 3 últimos octetos identificam a estação. A classe B diz que os 2 primeiros octetos da rede e os 2 últimos da estação. E na classe C, os 3 primeiros octetos são da rede e da última estação. O exemplo que eu dei, vamos lá. Vamos analisar aqui as classes. São 5 classes, A, B, C, D e E. Classes usadas de rede, de endereço IP, A, B e C. Está aí na tela. Só se usa a classe A, B e C, ok? Depois eu explico por quê. O que define aí essa divisão que está aqui na tela. A classe C, por exemplo, tem os 3 primeiros octetos da rede e o último da estação. Vamos dar um exemplo do IP que eu botei para vocês? O IP foi 192.168.0.1. E eu falei para vocês que... O que eu falei para vocês? Que nesse IP, os 3 primeiros octetos eram da rede e o último da estação. Não foi isso que eu falei para vocês? Volta o vídeo que vocês vão ver aí. Esses 3 primeiros aqui é da rede. Não é isso? Os 3 primeiros aqui é da rede. Rede. Rede, vou botar aqui um R. Rede. E esse último aqui da estação. Rust. Concordam? Foi o exemplo que dei. Então, se no exemplo que eu dei, 192.168.0.1, os 3 primeiros da rede e o último da estação, a que classe pertence esse endereço? Classe A, B ou C? Pensa. Classe C. Por quê? Olha aqui o que a classe C diz. 3 primeiros da rede e o último da estação. Se eu falei isso, esse endereço aqui é da classe C, ok? Classe C. Se fosse classe A, apenas o primeiro octeto era da rede, os 3 últimos da estação. Se fosse classe B, os 2 primeiros octetos da rede e os 2 últimos da estação. Se fosse classe C, como é esse exemplo aí, os 3 primeiros da rede e o último da estação. Deu para entender? Para que serve isso? Isso determina o tamanho da rede. Isso determina quantos computadores eu vou ter em cada rede e quantas redes vou ter conectadas umas aos outros. Porque, olha só, pensa, na rede, na classe A, aqui na classe A,
eu só tenho um octeto para a rede. Se eu só tenho um octeto para a rede, o que significa isso? Eu tenho menos redes conectadas umas às outras. Porém, eu tenho 3 octetos para a estação. O que quer dizer isso? Que nesta rede aqui eu posso ter um número grande de estações. Na classe B é diferente. Eu tenho 2 octetos para a rede e 2 para a estação. Então, a mesma quantidade de redes conectadas umas às outras seria a mesma quantidade de estação dentro de cada rede. E na classe C, eu tenho 3 octetos para a rede. Então, quer dizer que eu tenho milhões de redes conectadas umas às outras e estações dentro de cada rede. Um número limitado de estações dentro de cada rede. O endereço C, da classe C significa que é o endereço usado na internet. Porque como funciona a internet? Preste atenção. O endereço IP de classe C é o endereço usado na internet. Por quê? Porque eu posso ter milhões de redes conectadas umas às outras e até 254 máquinas em cada rede. 254 máquinas em cada rede é coisa pra caramba. Então, porque eu só tenho um octeto para a minha rede, para a minha estação dentro daquela rede. Então, o que acontece? Qual é o endereço, qual é a classe de endereço IP usada na internet? Classe C. Por quê? Porque eu tenho mais redes, mais octeto destinado à rede e apenas um octeto destinado às estações. Isso que é importante a gente frisar. Tá ok? Agora, outra pergunta, para a gente fechar. Para a gente fechar aqui, vou passar um exercício para vocês. Como é que eu sei se o endereço é classe A, B ou C? Eu tenho aqui uma tabelinha que mostra isso também. Isso é determinado simplesmente pelo primeiro octeto. O primeiro octeto, vou botar aqui para vocês, ó. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Apaguei tudo. Vou botar um pedacinho aqui, ó. E vou colar. Vamos lá, antes de eu colar. Antes de eu colar para vocês aí. O primeiro octeto que determina qual classe A, qual classe é. Se é classe A, B, C, D ou E. Lembrando que as mais usadas é A, B e C. Então é só olhar o primeiro octeto, tem uma tabelinha que a gente decora. Se aquele primeiro octeto vai de um número até tal número, ele é classe A. Se de tal número até tal número, ele é classe B. De tal número até tal número, classe C. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aí. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Tá ali. Tá aqui a tabelinha. Posso deixar disponível para vocês. O que diz aí? Diz o seguinte. Se o primeiro octeto for de 1 a 126, ele é classe A. Tá aqui, ó. Classe A. Se o primeiro octeto for de 1 a 126, ele é classe A. Se o primeiro octeto for de 128 a 191, ele é classe B. E se o primeiro octeto for de 192 a 223, foi o que a gente usou, ele é classe C. Então, o que determina, vou deixar essa tabelinha para vocês, o que determina qual é a classe do endereço IP, se é classe A, B ou C, é o primeiro octeto. Beleza? Vamos lá? Vamos dar um exemplo aqui para vocês? Vou deixar essa tabela disponível para vocês. Está na apostila. Está na apostila. Não preciso deixar disponível para vocês. Está na apostila. Está aqui, ó. Quer ver? Está aqui, ó. Apostila, página 70. Está aqui, ó. Apostila, página 70. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó. Estão vendo aí? Página 70. Aquela primeira tabelinha de classes e a tabelinha de baixo, ok? Então, página 70 da apostila, página 70, está disponível isso aí para vocês. Então, não preciso deixar. Já está aí. Vou fazer um exercício junto com vocês aqui agora. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente finalizar e vou fazer junto. Depois eu passo um outro
para vocês. Vamos lá. Tendo o seguinte endereço IP. .10.10.1. É um IP válido? Sim, é um IP válido. Eu tendo esse IP aí. Ele é classe A, B ou C? Eu tenho que olhar a tabelinha. Que eu vou saber. Como é que eu vejo? Eu vejo pelo primeiro octeto. Se o primeiro octeto, quem é o primeiro octeto? Esse cara aqui. Se o primeiro octeto for de 1 a quanto? Tá na tabelinha. A 126, de 1 a 126, ele é classe A. Vou botar a tabelinha aqui, ó. Vou botar a cola aqui para vocês, ó. Tá dando para enxergar aí? Olha lá, tá aqui a cola. Descer aqui, ó. Pronto. Tá aqui a cola. Se o primeiro octeto for de 1 a 126, ele é classe A. Então ele é 10, então qual é a classe? A. Molezinha. Outro endereço. 130.10.5.6. Tendo endereço abaixo, qual é a classe? O que eu vou analisar? Eu tenho que analisar o primeiro octeto, certo? Se o primeiro octeto, aí tem lá a cola. Vamos lá, colinha. Isso com o tempo a gente decora, né? Se o primeiro octeto é 130, 130 está onde? Ó, 128.191, classe B. Então ele é classe B. Então vamos lá, classe B. E mais um endereço para a gente fechar. Se esse endereço IP fosse 200.10.10.1, qual é a classe desse endereço? Vamos na cola. Se for de 192 a 223, classe C. Então, ele é de classe C. Ok? Molezinha, o que eu tenho que ver? Sempre o primeiro octeto para identificar a classe. Para que servem as classes? Para a gente saber o tamanho da nossa rede e quantas estações suportam em cada rede. Para saber isso, tem aquela outra tabelinha que a gente fica ciente daquela outra tabelinha, que é essa tabelinha aqui, ó. Caraca, cara, eu não consigo ficar sozinho aqui, né? Tô trabalhando, tô estudando, sempre vem alguém aqui me ver, cara, aqui. Olha lá. Dá oi pra galera. Oi, aí, cara, vem me ver ela. Rala peito que eu tô gravando aula. Sai fora, rapá. Beleza? Então aqui vocês vão definir pela quantidade de rede e estações em cada octeto. Tá bom? Deu para entender? Show? Vou fazer mais um exercício com vocês aqui simples. Depois eu vou deixar um pronto para vocês aí. Vamos lá. Vou aqui selecionar aqui. Vamos lá, vou apagar. Tendo. Ixi, Maria, Mãe do Céu, Senhor, Paizinho. Tá aqui. Tendo o endereço IP abaixo da máquina 1 da rede A. Vou aumentar aqui, ó. Cite qual a classe de IP e qual seria o IP da máquina 2. Vamos lá. Olha lá. Tendo o endereço IP abaixo da máquina 1 da rede A, cite qual a classe de IP e qual seria o IP da máquina 2. É E, né? D não, né? E. Aqui é E. Não sei se dá para consertar aqui.
Não dá para consertar. Dá para apagar. Posso selecionar e apagar. Pronto. Tendo o endereço IP abaixo da máquina 1 da rede A, cite qual a classe e qual IP seria da máquina 2. Pô, ficou muito ruim isso aqui, cara. Vou apagar. De novo. Tendo o endereço IP da máquina 1 da rede A, cite sua classe e um endereço possível para uma máquina 2. Para a máquina 2. Pronto. Tendo o endereço IP da máquina 1 da rede A, cite sua classe e o endereço possível para a máquina 2. Então vamos lá. Qual seria o endereço IP? Vamos lá, vou botar aqui o endereço IP. Máquina A. Máquina A seria o seguinte endereço IP. 150.170.10.1. Qual seria a classe e qual seria o endereço da máquina B? Vamos lá. Que classe é essa? Como é que eu vejo a classe? Pelo primeiro octeto. Primeiro octeto é 150. Ele é da classe B. Como é que eu sei? Eu já decorei isso de tanto trabalhar com vocês. Isso eu já decorei. Olha aqui, ó. Olha a cola aqui, ó. 150 está aqui dentro. 128.91. Classe B. Então, classe B. Aqui é classe B. Classe B, ok? Classe B, certo? Por quê? Porque o primeiro octeto é 150, então ele é classe B. E qual seria o endereço possível da máquina 2? Endereço possível da máquina 2, aí eu tenho que ver como é que está dividido as redes da classe B. Na classe B, a divisão é o seguinte: os 2 primeiros octetos é da rede, os 2 últimos da estação. Então, eu tenho a seguinte endereço para a rede. Eu tenho esses 2 endereços aqui para a rede, e esses 2 últimos aqui para estação. Porque a classe B trabalha assim, ok? Se classe B trabalha assim, qual seria o IP válido para essa máquina? 150, da máquina 2, ponto 170, que é o endereço da rede. Os outros 2 ali eu posso até seguir. Posso botar aqui ponto 10, ponto 2. Pode ser assim? Pode. Não importa que o que tem que ser igual, porque é a mesma rede, o que tem que ser igual é esses 2 primeiros aqui. Os 2 últimos pode ser diferente. Aí tem algumas regrinhas que devem se seguir. Que regrinhas? Começa com 0 e vai até 254. Certo? Tendo do 0 a 254, não pode ser 00. Mas tendo do 0 até o 254, a gente pode usar o número. Essas regrinhas estão aqui na apostila que eu vou mostrar para vocês. Tá? Dentro do 0, mínimo 0. No caso, o 0 não pode ser os 2 0, que podia ser 0 e 1. Podia. Mas os 2 0 não podia. Né? Não pode ser o endereço 00. O endereço 00 é como se não existisse. Então pode ser 0 e 1. E o máximo é 254. Tá bom? O máximo é 254, porque só tem 8 bits. 8 bits convertendo para decimal, 254. Então, o mínimo aqui é 0 e 1, ou 1 e 1, e o máximo em cada octeto, o valor é 254. Tem as regrinhas aí na apostila. Valeu, galera? Então, vou passar o exercício para vocês. Ver se a gente entende. Vamos tirar dúvida devagarinho. A gente vai tirando eventuais dúvidas e estamos juntos. Espero que tenha ajudado. Ficou um pouquinho extenso. Não acabou, tem mais coisas. Vou deixar para a próxima aula. Não tem problema, se estende um pouquinho com rede até finalizar isso aí. Importante vocês aprenderem um pouquinho sobre o endereço IP.
endereçamento IP. Dá uma olhadinha na apostila. Qualquer dúvida, eu estou junto com vocês. Valeu, galera. Obrigado aí. Abraço. Tamo junto.